A era de ouro de Hollywood nos deu beleza, charme e glamour inesquecíveis. Mas, por trás dos lábios vermelhos e dos cachos platinados, algumas atrizes foram descartadas como loiras burras ou ingênuas sem cabeça. Isso não é apenas sobre ser pouco inteligente, é sobre como a imagem, as escolhas e a percepção pública moldaram seus legados. Hoje, revelamos 21 atrizes da Era de Ouro que foram consideradas as mais burras, mas cujas histórias revelam muito mais do que aparentam. Marilyn Monroe. Ela tinha um mundo a seus pés, mas poucos a levavam a sério. Marilyn Monroe foi a loira fatal definitiva de Hollywood, mas por trás de seu sorriso deslumbrante estava uma mulher frequentemente tratada como uma piada. Os estúdios a escalavam em papéis que enfatizavam sua ingenuidade. Os homens preferem as loiras, o pecado mora ao lado, quanto mais quente melhor, cada um reforçando sua imagem como a beleza desmiolada. Mas Monroe não era burra. Ela estudou no The Actors Studio com Lee Strasberg, leu Dostoiévski e Freud, e formou sua própria produtora para obter controle criativo. Ainda assim, por mais que ela se esforçasse, a imprensa e até seus colegas de elenco a viam como desmiolada. Laurence Olivier supostamente ficou frustrado ao filmar O Príncipe e a Corista, chamando-a de não profissional e mentalmente fraca. Os críticos frequentemente focavam mais em sua voz sussurrante do que em sua profundidade. Ela errava falas, chegava atrasada e lutava contra uma ansiedade severa, tudo isso alimentando a narrativa de que ela não era inteligente o suficiente para atuar de verdade. Na verdade, Monroe estava sofrendo, lutando contra o estereótipo, a depressão e uma indústria dominada por homens que não respeitava sua inteligência. Sua morte trágica aos 36 anos consolidou a imagem da loira trágica e quebrada, mas também a congelou no tempo como símbolo do potencial desperdiçado. Muitos a viam como a mais tola por não proteger melhor sua fama, mas a história agora a vê como uma vítima de um sistema que nunca a deixou ser outra coisa. Jayne Mansfield. Jayne Mansfield fez parecer que ser burra era lucrativo. Apelidada de Monroe do Trabalhador, ela se apoiou fortemente na persona de tola com intenção estratégica. Mas a linha entre atuação e realidade se confundiu rapidamente. Com sua voz infantil, curvas extravagantes e gosto por acrobacias publicitárias, Jayne muitas vezes parecia boba, até mesmo ridícula. Ela era a rainha dos acidentes de guarda-roupa, aparecendo em eventos de imprensa onde seu vestido acidentalmente se abria. Ela era inteligente, falava 5 idiomas e tinha um QI relatado de 163. Mas você nunca adivinharia isso pela sua imagem na tela. Filmes como The Girl Can't Help It e Will Success Spoil Rock Hunter mostraram seu timing cômico, mas a reforçaram como uma piada de uma nota só. Críticos e até mesmo colegas atrizes a descartaram como sem cérebro. Ela uma vez disse: "Não sei por que as pessoas acham que sou burra. Eu falo 5 idiomas e tenho 4 filhos." Mas a indústria já a havia rotulado. Ela foi contratada para fazer o papel de boba e, eventualmente, sua carreira sofreu à medida que o público se cansou do ato. Seu trágico acidente de carro aos 34 anos encerrou uma carreira já em declínio. O legado de Jayne é complicado. Ela nunca foi realmente burra, mas interpretou o papel tão bem que, até hoje, as pessoas têm dificuldade em ver a mulher por trás do rebolado. Mamie Van Doren. Mamie Van Doren foi promovida como uma das 3 M's, Marilyn, Mansfield e Mamie. Mas na corrida para imitar o sucesso de Monroe, Mamie muitas vezes ficou em desvantagem. Ela era bonita, voluptuosa e tinha talento para ser vista nos lugares certos. Mas os papéis que lhe davam eram superficiais, colocando-a como a piada em vez da estrela. Ela estrelou em filmes B com títulos como Sex Kittens Go to College e Teacher's Pet, onde seu trabalho era parecer atraente e agir de forma indefesa. Ela entregava falas ofegantes como: "Eu não sei muito sobre política, mas com certeza gosto da cor vermelha." E o público ria pelas razões erradas. O sistema de estúdios não impulsionou seu talento. Ele explorou sua imagem. E como resultado, Mamie foi rapidamente vista como uma imitação de Marilyn, mais burra, mais barata e menos refinada. Fora das câmeras, Mamie estava longe de ser burra. Ela falou abertamente sobre o sexismo na indústria e mais tarde escreveu um livro de memórias revelador que expôs o abuso e a objetificação que sofreu. Mas a essa altura, o dano já estava feito. Sua imagem inicial ficou colada como cola, e sua associação com filmes de baixo nível ofuscou qualquer trabalho sério que ela pudesse ter perseguido. Embora ela continuasse a trabalhar esporadicamente, nunca escapou do rótulo de loira burra. Hollywood a descartou como pouco mais que um estereótipo risonho e balançante. E o público fez o mesmo. Mesmo hoje, ela é lembrada mais por suas medidas do que por seu talento. Prova de como rotular uma mulher como burra pode limitar seu legado para sempre. Zsa Zsa Gabor. Zsa Zsa Gabor não foi escolhida pelo talento. Ela foi escolhida pela atitude, assim.
Sotaque e audácia. A socialite nascida na Hungria, que se tornou atriz, encantou com seu charme e glamour, mas os críticos raramente elogiaram suas atuações. Ela apareceu em filmes como Moulin Rouge e Queen of Outer Space, frequentemente interpretando caricaturas de si mesma, rica, vaidosa e comicamente alheia. Seu sotaque a fazia soar caprichosa, até mesmo tola para os ouvidos americanos, e ela exagerava isso. Ela uma vez brincou: "Sou uma dona de casa maravilhosa. Cada vez que deixo um homem, fico com a casa." Suas frases de efeito eram icônicas, mas a retratavam como materialista e superficial. A imprensa adorava chamá-la de tonta, aérea e frívola. Zessa abraçou sua reputação de boba, aparecendo em programas de entrevistas com um humor exagerado e histórias intermináveis sobre seus 9 casamentos. Sua carreira no cinema ficou em segundo plano em relação à sua persona pública, que não exigia muita atuação, mas demandava uma flamboyância consistente. A verdade? Zessa era inteligente, calculista e entendia a fama como uma arte performática. Ela se tornou a piada e lucrou com isso, mas o custo era claro. Ninguém a levava a sério como atriz. Mesmo no auge, ela era mais uma rainha dos tabloides do que uma rainha das telas. E embora tenha alcançado uma fama duradoura, isso veio ao custo de ser lembrada como uma das tolas mais adoráveis de Hollywood. Judy Holliday. A interpretação de Judy Holliday de Loiras Tontas era tão convincente que muitos acreditavam que ela era exatamente como a personagem que interpretava. Em Nascida Ontem, ela interpretou Billy Dawn, uma showgirl aparentemente sem cérebro sendo educada por um repórter. Sua atuação lhe rendeu um Oscar em 1951, superando tanto Bette Davis quanto Gloria Swanson. Mas, em vez de ser elogiada pela versatilidade, ela foi estereotipada porque as pessoas realmente acreditavam que ela era tão ingênua. Na realidade, Holliday era uma mulher brilhante. Ela supostamente tinha um QI de 172 e era mestre em uma entrega cômica afiada e rápida. Ela era fluente em vários idiomas, amava música clássica e podia discutir filosofia com os melhores. Mas nada disso importava em Hollywood. Sua inteligência ameaçava a ilusão, e os estúdios preferiam que ela permanecesse na caixa da loira burra. Até o governo duvidou de sua complexidade. Durante o Pânico Vermelho, ela foi chamada ao Senado para testemunhar sobre supostos laços comunistas. Ela superou seus interrogadores, fingindo ser a tola que eles viam na tela, dando respostas vagas em uma voz deliberadamente lenta. Sua atuação os confundiu e desarmou, e ela saiu ilesa. Apesar de seu Oscar, a carreira de Judy nunca decolou como deveria. A indústria não conseguia reconciliar sua inteligência com sua imagem. Ela eventualmente se voltou para o teatro e a música, mas, a essa altura, estava emocionalmente desgastada. O câncer tirou sua vida aos 43 anos. Ela nunca foi realmente burra, mas a tragédia foi que sua inteligência teve que ser escondida para sobreviver. Hollywood a celebrou por ser convincentemente estúpida e depois a puniu por ser mais inteligente do que todos na sala. Marie Wilson. Marie Wilson construiu toda a sua carreira interpretando cabeças de vento adoráveis, mais famosa nas versões de rádio, televisão e cinema de My Friend Irma. Como Irma Peterson, ela era doce, ingênua e propensa a mal-entendidos ridículos que faziam o público rir, mas faziam os críticos estremecer. Ela se tornou sinônimo de humor de loira burra, e isso ficou grudado como cola. Seu timing era impecável, sua inocência cativante, mas Marie nunca foi convidada a expandir seus talentos. Em Satan Met a Lady e Boy Meets Girl, ela entregou o mesmo charme ofegante e confuso, e os diretores de elenco viram pouca razão para tentar algo novo. Ela era segura, previsível e estereotipada. Nos bastidores, Marie não era nada como Irma. Ela era perfeccionista, uma católica devota e profundamente comprometida em entreter as tropas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas nada disso fazia manchetes. O público via apenas a tonta, que uma vez disse: "Eu evito atuar seriamente, isso me dá dor de cabeça." A triste ironia? Sua dedicação à comédia exigia inteligência e habilidade, mas ela foi negada esse reconhecimento. Quando a televisão evoluiu e os gostos mudaram, o estilo de humor de Marie tornou-se ultrapassado. Ela desapareceu na obscuridade, lembrada não por seu esforço, mas por seus personagens tolos. Ela morreu jovem aos 56 anos, sua reputação como uma idiota adorável intacta. Mas aqueles que a conheciam juravam que ela era mais perspicaz do que se imaginava. Ela simplesmente nunca teve a chance de provar isso. Alice Faye tinha uma voz que podia derreter corações e um rosto feito para a tela de cinema, mas muitas vezes era retratada como lenta de raciocínio. Conhecida por musicais como Hello, Frisco, Hello e Alexander's Ragtime Band, Faye era frequentemente rotulada como a garota doce e ingênua.
Garota da casa ao lado, um papel que não exigia muita profundidade, apenas calor e charme. Suas atuações eram frequentemente tão discretas que os críticos assumiam que era por falta de habilidade, em vez de uma escolha deliberada. Sua voz era sedutora, seus movimentos suaves e suas expressões serenas, dando a impressão de que ela era mais cantora do que atriz, e talvez não muito inteligente também. Na vida real, no entanto, Alice Faye era extremamente inteligente. Ela deixou a 20th Century Fox no auge de sua carreira depois que Darryl F. Zanuck minimizou seu tempo de tela em favor de Linda Darnell. Foi um movimento de poder que nenhuma mulher tola ousaria fazer. Ela escolheu a família em vez da fama e manteve a dignidade em um negócio que prosperava no controle. Mais tarde, ela disse: "Aprendi que você não pode lutar contra o sistema para sempre", e ela não tentou. Mas essa escolha permitiu que o mito continuasse, de que ela simplesmente desapareceu porque não tinha inteligência ou talento para acompanhar. A carreira de Alice Faye poderia ter se elevado a papéis dramáticos mais profundos, mas o rótulo de simpática, mas sem brilho, permaneceu. Hollywood não olhou além da beleza tranquila para ver a mente por trás da música. Quando perceberam seu valor, ela já estava há muito tempo fora dos holofotes. Joy Lansing. Joy Lansing era tudo o que os anos 1950 amavam: loira, voluptuosa e radiante. Mas essas mesmas qualidades selaram seu destino como um dos talentos mais subestimados de Hollywood. Escalada em programas como The Beverly Hillbillies e filmes como A Marca da Maldade, Lansing sempre interpretava a loira decorativa. Nunca a protagonista, nunca a pensadora, sempre o enfeite. Seus personagens eram frequentemente escritos com duas características: bonita e ingênua. Os produtores adoravam sua aparência, mas não lhe davam espaço para crescer. Diziam-lhe apenas para sorrir e acertar suas marcações, e ela fazia isso perfeitamente. Mas por trás da imagem cintilante estava uma mulher que queria desesperadamente mais. Ela levava a atuação a sério, treinou em voz e drama e trabalhou para desenvolver suas habilidades, mas a indústria não tinha interesse. Uma vez comparada a Jane Mansfield e Mamie Van Doren, ela foi considerada a mais burra do trio por não ter o mesmo burburinho ou carisma, embora sua ética de trabalho fosse incomparável. Joy tentou se livrar do rótulo fazendo trabalhos no teatro e papéis mais sérios, mas Hollywood já havia decidido seu destino. Ela era o belo ruído de fundo em cenas que nunca a deixavam expressar sua opinião. Fora das telas, ela sofria em silêncio, frustrada por uma indústria que nunca lhe deu uma chance real. Ela morreu tragicamente aos 43 anos de câncer de mama, em grande parte esquecida na época de sua morte. Sua beleza se tornou tanto sua maldição quanto sua prisão, prova de que na era de ouro de Hollywood, se você parecia uma loira burra, ninguém se importava em olhar mais a fundo. Dagmar. No início da década de 1950, a televisão noturna tinha uma estrela em ascensão: Dagmar, nascida Virginia Ruth Egnor, que capturou a atenção da América com sua beleza imponente e persona hilariante e de raciocínio lento. Ela alcançou a fama no Broadway Open House, precursor televisivo do The Tonight Show, interpretando uma loira voluptuosa com olhares vazios e respostas absurdas. O público ria às gargalhadas, mas poucos reconheciam o quão intencional era o ato. Dagmar não tropeçou em seu personagem burro. Foi uma performance estratégica, elaborada com precisão. Com seus lábios carnudos e olhos arregalados, ela fez o burro parecer divino e lucrativo. Ela foi uma das primeiras personalidades da TV a transformar o apelo sexual em estrelato. Mas o preço de sua fama foi a mesma velha armadilha. Uma vez que você fazia o papel de boba, as pessoas assumiam que você realmente era. Apesar de ser perspicaz na vida real, Dagmar não conseguia escapar de sua alter ego da TV. Ela participou de programas de jogos e sitcoms, sempre interpretando variações do mesmo personagem, risonha, avoada e completamente alheia. Ela uma vez brincou que queria ser burra o suficiente para continuar conseguindo empregos. Mas nos bastidores, Dagmar estava profundamente frustrada. Ela ansiava por ser levada a sério, por fazer a transição para o drama ou teatro musical, mas a indústria recusava. Ela havia criado um Frankenstein de imagem pública, e isso a consumiu. Sua carreira murchou à medida que a novidade se desgastava. E seus anos posteriores foram tranquilos, em grande parte afastados da fama que um dia a definiu. A história de Dagmar é um aviso. Quando Hollywood te rotula como burra, mesmo que você esteja ciente da piada, o rótulo permanece e, eventualmente, silencia todo o resto. Marie McDonald. Apelidada de The Body pela imprensa, Marie McDonald era outra beleza cuja fama eclipsou sua inteligência percebida. Ex-rainha da beleza, ela fez a transição para filmes como Lucky Jordan e Living in a Big Way, mas raramente recebeu crédito por sua atuação. Os críticos a chamavam de rígida, os estúdios a rotulavam de difícil e o público via
Viam-na apenas como mais uma loira ornamental. Os papéis de Marie no cinema não ajudavam. Quer interpretando cantoras de boates superficiais ou namoradas desmioladas, ela nunca teve a chance de mostrar profundidade. Sua voz sussurrante e maneirismos exagerados alimentavam a narrativa de que era tola. Nos bastidores, Marie lutava desesperadamente para ser vista como mais, mas seus esforços tiveram o efeito contrário. Ela encenou um sequestro bizarro em 1957, alegando que foi raptada por estranhos e abandonada no deserto. A polícia suspeitou mais tarde que era um golpe publicitário. A imprensa a rotulou de louca e patética, reforçando a ideia de que ela não era apenas burra, mas instável. A vida pessoal de Marie também não escapou do escrutínio. Com múltiplos casamentos, batalhas pela custódia e comportamento errático, as colunas de fofocas pintaram um quadro de caos. Sua carreira de atriz nunca se recuperou totalmente. Quando morreu de overdose de drogas aos 42 anos, ela havia se tornado uma piada na própria cidade que um dia encantou. Marie McDonald não era a atriz mais burra, ela era uma mulher esmagada pelas expectativas do sistema. Mas Hollywood adora simplificar, e ela foi simplificada até ser apagada de seu próprio legado. Barbara Payton. A carreira de Barbara Payton foi uma tragédia grega envolta em pele e batom. Ela tinha todos os atributos de uma protagonista: cabelo loiro, olhos sedutores e uma presença marcante na tela. Em filmes como Kiss Tomorrow, Goodbye, ao lado de James Cagney, ela mostrou lampejos de um talento sério, mas Payton rapidamente se tornou mais conhecida por sua vida pessoal do que por suas atuações. Ela oscilou entre casos de alto perfil com estrelas como Franchot Tone e Tone Neal, um triângulo amoroso infame que terminou em violência e frenesi de tabloides. Suas escolhas eram públicas, imprudentes e humilhantes. Hollywood a rotulou como um desastre, uma mulher tola que não conseguia se controlar, nem seu dinheiro, nem sua boca. A pior parte? Bárbara era inteligente. Ela sabia exatamente o que estava acontecendo com ela, mas o vício e o desespero diminuíram sua capacidade de reagir. Ela escreveu um memorável livro de memórias, Eu Não Tenho Vergonha, que expôs a destruição causada pela fama, traição e abuso. Mas, a essa altura, seus dias como estrela já tinham acabado há muito tempo. Bárbara tornou-se um símbolo, não de talento desperdiçado, mas de estupidez punida. Ela morreu sem dinheiro e sozinha, uma história de advertência usada para zombar em vez de lamentar. O público a chamava de burra, mas a verdade era bem mais sombria. Ela estava destruída. Marilyn Maxwell. Marilyn Maxwell tinha uma voz como veludo e um rosto que podia parar o trânsito. Ela estrelou em filmes populares como Champion e The Lemon Drop Kid, muitas vezes ao lado de Bob Hope e Bing Crosby. Mas, apesar de sua presença regular nas telas, ela nunca foi considerada uma atriz séria. Em vez disso, ela era vista como apenas mais uma loira de pernas longas com um sorriso vazio. Parte do problema era sua persona. Em entrevistas, ela parecia dispersa e distraída. O departamento de relações públicas do estúdio a retratava como tonta, mas adorável, do tipo que não conseguia localizar Paris em um mapa, mas que podia iluminar uma sala. Seus relacionamentos fora das telas, mais notoriamente com Hope, aumentaram os boatos de que ela era mais um enfeite do que uma artista. Maxwell nunca conseguiu os papéis de prestígio. Ela interpretava coristas, cantoras de boate e interesses amorosos decorativos com poucas falas e menos chances de mostrar profundidade emocional. Ela era divertida, coquete e confiável, mas facilmente substituída quando loiras mais novas e brilhantes apareciam. Sua carreira se apagou silenciosamente e ela morreu jovem, com apenas 50 anos, de insuficiência cardíaca. Apesar do sucesso em comédias musicais e revistas de palco, ela nunca recebeu crédito por mais do que suas curvas. E a indústria decidiu cedo que ela não era muito inteligente e nunca se preocupou em verificar se isso era verdade. Joan Shawley. Você pode não reconhecer o nome dela, mas com certeza se lembra do rosto. Joan Shawley era a loira alta e espirituosa que interpretou Sweet Sue em Quanto Mais Quente Melhor. Ela tinha talento para interpretar mulheres barulhentas e bobas, cujos cérebros ficavam alguns passos atrás de suas bocas. E embora seu timing fosse impecável, os papéis raramente exigiam mais do que pastelão e atrevimento. Com 1,75 m, Joan frequentemente interpretava a loira grande e burra que interrompia a cena com uma risada estrondosa ou uma piada fora de lugar. Ela se tornou uma presença constante em sitcoms de TV e papéis secundários, onde sua presença por si só era a piada. Os personagens que ela interpretava eram exagerados e desatentos, e eventualmente essa imagem ficou associada à própria Joan. Apesar de ser uma atriz cômica talentosa, o público e a imprensa raramente creditavam sua inteligência. Ela foi encaixada em um estereótipo que oferecia pouco alcance ou respeito.
Suas performances eram memoráveis, mas nunca dignas de prêmios porque não deveriam ser. Holly era uma profissional exemplar, admirada por colegas e diretores por sua ética de trabalho. Mas o rótulo de burra grudou em sua carreira como cola. Ela passou anos sendo a piada, nunca realmente participando dela. E quando faleceu de câncer em 1987, suas contribuições foram amplamente ignoradas. Mais uma vítima das suposições superficiais de Hollywood. Cleo Moore. Cleo Moore foi a resposta da Columbia Pictures a Marilyn Monroe, mas sem a proteção ou o brilho. Ela foi escalada para uma série de filmes noir de baixo orçamento, como One Girl's Confession e Bait, onde interpretava mulheres desesperadas com olhos vazios e vozes ofegantes. Seus personagens eram sexy, sim, mas também sem rumo, ingênuos e dolorosamente inconscientes. Fora das telas, ela não era muito diferente aos olhos dos executivos do estúdio. Disseram a Cleo para guardar suas opiniões para si mesma, sorrir e nunca questionar um roteiro. Ela uma vez tentou se candidatar a um cargo político e a mídia a ridicularizou. "O que vem a seguir, senhorita cabeça de vento no Senado?", brincou um colunista. Sua carreira cinematográfica terminou abruptamente quando ela se recusou a fazer o papel de boba. A Columbia a dispensou e as ofertas desapareceram. Ao contrário de Monroe ou Mansfield, ela não tinha fama suficiente para lutar ou se reinventar. Ela simplesmente desapareceu, rotulada como muito burra para o drama, muito velha para o cheesecake. A carreira de Cleo Moore serve como um lembrete amargo. Na Hollywood dos anos 50, a beleza tinha prazo de validade, e se você fosse rotulada como burra desde cedo, era descartável. Noel Neill como Lois Lane nos seriados do Superman das décadas de 1940 e 1950, Noel Neill foi a introdução de toda criança a uma donzela em perigo. Mas, em vez de ser lembrada como uma personagem feminina pioneira na mídia de super-heróis, ela era frequentemente descartada como tola e excessivamente dependente do Homem de Aço. Noel não ajudou sua situação aos olhos do público. Ela era de fala mansa, modesta e nunca levou sua fama muito a sério. Enquanto George Reeves, seu co-estrela em Superman, ganhou respeito como protagonista, Noel se tornou uma nota de rodapé na cultura pop. Ela raramente recebia papéis além da repórter indefesa que constantemente precisava ser resgatada. Mesmo quando retornou para participações especiais em filmes posteriores do Superman, foi escalada como nostalgia de fundo, não como uma atriz séria. Os críticos a lembravam por ser bonita, educada e eternamente de olhos arregalados. Nos bastidores, ela era inteligente e bem informada, mas os produtores nunca viam além de seu grito característico. Em uma reviravolta cruel, sua personalidade gentil foi interpretada como vazio. Ela viveu uma vida tranquila após o fim de sua carreira, nunca buscando a fama. Mas a imagem da Lois burra perdurou, prova de que, mesmo na fantasia, as mulheres não podiam ser ao mesmo tempo bonitas e inteligentes. Vera Ellen. Vera Ellen foi uma das dançarinas mais talentosas da Era de Ouro, estrelando musicais como White Christmas on the Town e The Belle of New York. Seus passos eram impecáveis, seu timing perfeito. No entanto, quando as câmeras paravam de filmar, ela era tratada como ornamental. Enquanto Fred Astaire e Gene Kelly eram aclamados como gênios coreográficos, Vera Ellen era simplesmente a parceira bonita. Parte da má percepção vinha de sua natureza quieta. Ela raramente dava entrevistas, nunca buscava controvérsias e parecia socialmente tímida. Em uma era em que personalidades bombásticas atraíam atenção, sua presença discreta era mal interpretada como falta de intelecto ou profundidade. Até mesmo sua voz suave e frágil contribuía para essa suposição. Seus papéis também não ajudavam. Ela interpretava mulheres que dançavam lindamente, mas raramente falavam com substância. Em White Christmas, ela mal tinha falas e ficava em segundo plano em relação a Rosemary Clooney. Apesar de ser a melhor dançarina na tela, era a personagem menos desenvolvida. Fora das câmeras, Vera Ellen estava lutando com um trauma pessoal profundo e um distúrbio alimentar, o que pode ter contribuído para seu comportamento reservado. Mas em vez de compaixão, a indústria a tratou como uma boneca silenciosa, bonita, obediente e sem inteligência. À medida que os musicais perderam popularidade, sua carreira também declinou. Ninguém poderia imaginá-la em um papel sério. A história de Vera Ellen é um exemplo comovente de como apenas talento não poderia salvar uma mulher de ser rotulada como burra se ela não falasse alto ou agisse de forma sedutora. Ela era um gênio silencioso em uma cidade barulhenta e superficial, e pagou o preço. June Wilkinson, apelidada de The Bosom no final da década de 1950, June Wilkinson era uma modelo britânica que se tornou atriz e foi lançada no centro das atenções de Hollywood por um motivo: seu corpo. Ela apareceu na Playboy, provocando os leitores da revista, e logo se viu em uma série de filmes B esquecíveis com títulos como
Macumba Love e Career Girl. Seus personagens eram quase sempre tolos, sexualizados pro. Acessórios. Ela interpretava papéis em que suas falas eram menos importantes do que sua lingerie. O estereótipo se solidificou. Ela era bonita, mas sem cérebro. Seu forte sotaque e a falta de formação formal em atuação facilitaram para os críticos a descartarem. Hollywood adorava exibi-la, mas nunca permitiu que ela evoluísse. June tentou diversificar. Ela fez teatro ao vivo, apresentações em boates e até produziu, mas o dano já estava feito. Quando não era escalada para papéis, era convidada para aparecer em festas, sessões de fotos e eventos de tapete vermelho, não como atriz, mas como uma manequim viva. Ela uma vez disse: "Eu sabia o que eles queriam de mim." Não eram minhas palavras. Essa autoconsciência prova que ela não era burra, mas sua imagem a deixou impotente para se redefinir. Wilkinson continua sendo um símbolo de uma época em que a beleza de uma mulher podia ser tanto seu bilhete dourado quanto sua maior prisão. Lily Street Sayers. Lily Street Sayers não era uma atriz tradicional. Ela foi uma das dançarinas de burlesco mais famosas da América e estrelou alguns filmes de baixo orçamento que exploravam fortemente sua imagem sensual. Aparições em filmes como Filho de Sinbad e French Peep Show deram-lhe tempo de tela, mas não substância. Ela era frequentemente escalada como a loira burra sedutora, uma caricatura do excesso feminino. Sua voz sensual, olhares tímidos e maneirismos exagerados a tornaram memorável, mas fácil de ridicularizar. A imprensa a tratava como uma piada, sexy, burra e descartável. Ainda assim, nos bastidores, Lily era uma empresária meticulosa. Ela desenhava seus próprios figurinos, coreografava suas rotinas e gerenciava sua marca com precisão. Ela entendia o poder do espetáculo e se apoiava nisso, mas o público via apenas um estereótipo. Ela queria ser levada a sério como atriz, mas nunca ultrapassou a barreira do burlesco. Sua atuação era descartada como exagerada ou superficial. Sua inteligência, sua astúcia, sua ambição, tudo apagado por trás das plumas e lantejoulas. Lily Street Sayers nunca foi burra, mas Hollywood garantiu que ninguém jamais visse a mulher por trás do brilho. Beverly Michaels. Beverly Michaels se especializou em interpretar loiras duronas, mas burras, em filmes noir de baixo orçamento como Pick Up e Wicked Woman. Sua imagem na tela era construída sobre manipulação sexual e estupidez, criando uma femme fatale sem um plano real. O público ria de sua interpretação, e os críticos a descartavam como rígida. Suas performances frequentemente pareciam exageradas, mas esse era o objetivo. Beverly se inclinou para o vulgar, criando personagens que eram exageradas, atrevidas e, sim, desajeitadas. Mas isso também a tornou um alvo fácil. Diretores a chamavam de difícil, críticos a chamavam de sem talento, e o público a via como apenas mais uma piada com pernas. Mas Beverly não estava tentando ser burra. Ela estava presa em um gênero que exigia que as mulheres fossem hipersexualizadas e sem cérebro. Quando ela tentou conseguir papéis mais sutis, foi rejeitada. Ela deixou de atuar em meados da década de 1950 e desapareceu na vida privada. Suas performances foram reavaliadas como clássicos cult. Mas durante seu tempo, Beverly Michaels foi descartada, mais uma loira burra que poderia ter feito mais se tivesse tido metade de uma chance. Virginia Mayo. Virginia Mayo foi uma das principais atrações de bilheteria nos anos 40, coestrelando com lendas como James Cagney em White Heat e Danny Kaye em Wonder Man. Mas, apesar de seu sucesso, Mayo era constantemente tratada como uma atriz superficial. Seus papéis eram frequentemente decorativos, esposas, cantoras, namoradas, raramente mulheres com complexidade ou inteligência. Ela trouxe glamour e brilho, mas poucos esperavam gravidade. Como resultado, Mayo era vista como apenas mais um rosto bonito. Ela frequentemente interpretava mulheres de vontade fraca ou completamente desorientadas. A imprensa a rotulava como adorável, mas tola. E mesmo em entrevistas, ela era desviada de tópicos sérios. Por trás daquele sorriso estava uma mulher inteligente e articulada que entendia suas limitações no sistema de estúdios. Ela disse uma vez: "Eu tinha a aparência, não as falas." Ela queria mais, mas o estúdio aprendeu em papéis superficiais e ela os interpretou bem em seu próprio detrimento. Virginia Mayo não era burra. Ela estava presa em um sistema que não a deixava provar o contrário. Judy Canova. Judy Canova era a princesa palhaça caipira do início de Hollywood, conhecida por seu sotaque sulista exagerado, grande sorriso dentuço e comédia rústica. Ela deixou sua marca no rádio e em filmes como Sis Hopkins e Sleepy Time Gal, onde interpretou a parte da simplória rural com entusiasmo. O público ria alto de suas palhaçadas, mas ninguém a confundia com uma potência dramática. Os críticos descartavam seu humor como vulgar e seu talento como de nicho.
O ato de caipira boba que a tornou famosa também a limitou, tornando impossível conseguir qualquer papel que não exigia uma torta na cara ou um banjo na mão. Mas Judy estava longe de ser boba. Ela controlava sua marca, tinha um programa de rádio de longa duração e transformou sua fama em um negócio. Ainda assim, o personagem que ela criou tornou-se sua prisão. As pessoas acreditavam que ela realmente era aquela caipira, e essa percepção a seguiu muito depois que os holofotes se apagaram. Judy Canova interpretou a tola com perfeição. Infelizmente, Hollywood nunca permitiu que ela interpretasse outra coisa. Chamavam-nas de burras, mas o que realmente temiam era o brilho delas escondido por trás da beleza e do charme. Essas atrizes eram muito mais do que seus papéis, presas por estereótipos, mas inesquecíveis. Suas histórias merecem ser lembradas não por zombaria, mas pelas batalhas silenciosas que travaram sob o implacável holofote de Hollywood.